Iniciamos a segunda parte do 91 às 3 com uma autora que se estreou aqui na literatura infantil com o livro Dona Pata Olímpia e Dona Raposa Matreira. Elizabeth, antes de mais, bem-vinda aqui ao nosso programa. Perguntar-lhe como é que surgiu, como é que teve esta ideia de se lançar na literatura infantil? Eu inicialmente comecei por poesia. Depois comecei a achar que seria, se calhar, o momento de lançar o meu primeiro livro, tendo em conta que eu já escrevo há algum tempo e eu gosto muito de crianças. Para mim, as crianças, sou mãe de 3 filhos e então achei que aquele tipo de histórias que eu escrevia, ou seja, encontra-se muito dificilmente literatura para crianças, ou neste caso histórias para crianças, em que não haja violência. Mas eu costumo colocar assim bastante magia. Isso faz um bocadinho... As crianças, quando são pequeninas, precisam de magia, não precisam de saber que há violência no mundo. Então eu lembrei de escrever assim umas historiazinhas. Esta, que já está lançada oficialmente na Flamingo, tem magia, não tem nada de violência. Há outras que mais tarde irei publicar. Muito bem. E tem memórias ou influências da sua infância que estão inseridas nesta obra? Sim. Pode-nos contar um bocadinho sobre isso? Eu nasci numa aldeia muito pequenina do Concelho de Valpassos. Uma aldeia chamada Veiga de Lila. E a minha mãe costumava muito fazer crochê à lareira, à luz das velas, na época. E ela contava-me muito assim umas histórias com magia, onde o mundo era muito fantasiado, onde os animais falavam, as galinhas tinham dentes. E eu nunca vi esse tipo de magia nas histórias. Eu achei por bem começar logo por essa, porque lógico que nós adultos sabemos que os animais não falam, as galinhas não têm dentes. Portanto, uma criança que imagina que os animais falavam, que todo mundo vivia em harmonia, que as galinhas tinham dentes, achei por bem começar logo por esse tipo de iniciação de história para crianças, porque é um imaginário fantasioso, acho que não... Sei lá, eu nunca li desse Tem tipo... aquela magia que ansiava, porque não é? A minha mãe contava-me exatamente isso. Ela fantasiava... E, aliás, a expressão das galinhas, dos animais falavam e as galinhas tinham dentes, foi assim um bocadinho em homenagem à minha mãe, que já partiu, faz agora 4 anos. Foi assim para além de meter a magia para as crianças, não é? Claro. Colocar a magia... foi assim um bocadinho tem também aquele rapel, aquela influência da minha mãe, uma homenagem, de um certo modo. Muito bem. Perceber aqui, o título é um bocado curioso. Quem lê, se calhar não percebe muito bem. Eu quero conhecer quem é a Dona Pata Olímpia e a Dona Raposa Matreira. Podes falar um bocadinho destas duas figuras? Posso. Eu vou explicar. Esta história foi tirada de uma caixa de música infantil. Portanto, é uma caixinha pequenina que dá-se à manivela por baixo e depois já anda uma patinha e uma raposa por cima num círculo e eles andam mesmo assim à volta. Parece aquelas caixinhas de música de bailarinas. Sim. E eu lembrei-me porque a minha mãe, mais uma vez a vinda à minha mãe, numa das histórias ela falava-me da pata olímpia e da raposa, que era muito matreira, muito astuta, muito manhosa. E sim, assim, o Olímpia combinava bem com o resto, a matreira era mesmo aquela palavra diferente, dizer que ela é astuta, que é manhosa. E puxou mais uma vez o lado da mãe, não é? Foi. Esta história tem muita influência da minha mãe. Da sua mãe. Que valores também é que pretende transmitir com esta obra? O valor, para já, de começar de dar mais um bocadinho de sonho às crianças, magia, e evitar a violência que se vê hoje em dia mesmo nas bandas desenhadas, nas televisões, nos livros. Há muita violência. Isto é um livro adequado para uma criança de até 10 anos máximo. Portanto,
é aquela fase ainda é que se acredita no Pai Natal, portanto precisa-se magia, e foi só essa parte que eu realmente, porque não tem mesmo, como é que os adultos apercebem-se que há ali uma violênciazinha escondida, porque a intenção da raposa era comer a pata. Só que a pata também é assim um bocadinho esperta, inteligente, e apercebeu-se. E então ela disse, não vais ganhar. E não ganhou. Muito bem. A amizade também é um dos temas, e o respeito pela diferença é um dos temas centrais desta narrativa. Porquê é que decidiu focar-se nestes aspectos e lá está, não na violência como tem vindo a falar? Mais uma vez, como eu disse, o ideal era pôr um mundo de magia, de fantasia, de não violência, e para isso tinha que ser uma coisa em que todo mundo saiba bem, se entendia, havia harmonia. Esse foi o forte do meu lema da história. Poesia, assim, magia, mas nada de violência. Fazer as crianças sonhar, Felizes, não é? manter a criança num momento feliz por mais tempo, se possível. Claro que mais tarde eles vêm a descobrir a violência que circunda o mundo, não é? Mas pelo menos Enquanto tem aquela inocência de criança, não é? Exatamente, manter a inocência um bocadinho até mais tarde. Eu deixei de acreditar no Pai Natal, tinha 7 anos. E é esse. Ainda acreditou durante muito tempo, não foi? Mas sofri quando o descobri. Portanto, a minha ideia foi prolongar esse espaço de magia, de fantasia para uma criança e evitar que eles, de pequeninos, descubram que realmente há maldade, que há violência. Isso foi mesmo a parte que eu não quis transmitir. Como é que foi o processo de escrita? Quanto tempo demorou aqui a escrever este livro? 5 minutos. 5 minutos? Fez ir tão rápido? 5 minutos. A sério? Eu estou em Genebra e sou empregada de limpeza. E estava numa casa em que o casal tem um menino de 5 anos e tem essa caixinha de música. Eu só tive tempo mesmo de chegar do quarto do menino à sala, pegar num caderno, que eu ando sempre um caderno comigo, e escrever. É claro que depois, quando cheguei a casa, trabalhei assim um bocadinho, elaborei, pus assim aquela escrita assim um bocadinho mais comercial, mas a ideia base mesmo foi nem 5 minutos. Foi, isso é muito Foi bom. mesmo. Foi mesmo na hora, o que Na sentiu hora. na hora saiu, não é? E o feedback do público que já leu o livro? Tem tido feedback positivo? Em Portugal, como eu não estou cá, e só tenho vindo, ele saiu dia 28 de janeiro, portanto eu vim cá em março 3 dias, vim agora em maio 3 dias, não teve assim muito espaço de saber como é que está o feedback aqui em Portugal. Em termos de vendas, para já não tenho grandes números. Mas em Genebra estou a vender bem. Pronto, e isso é que é importante. Mas Posso mesmo dizer que até vendi e mais por isso é que nós também estamos aqui hoje, para dar a conhecer este livro. Obrigada, e para agradeço. começar aqui a vender também bem em Portugal. Por fim, quero perceber, no futuro, o que é que vem para o futuro? Vêm mais obras infantis? Vai-se dedicar a outro estilo? Virão. Até porque eu tenho mais histórias escritas e posso-lhes avançar só assim um bocadinho, de que são histórias com mensagem de valor, onde vai ensinar a criança a não roubar, a não desrespeitar os pais, a não desobedecer, como passar uma passadeira. Quero também dar esse lado pedagógico, certo? Certo. Muito bem. Tenho até mesmo outras, mas esses ainda estão muito mais lá para trás. Ainda tenho muito para publicar desses que passam a pequena história de valor moral. Portanto, digamos que eu tenho outros que podem ser mesmo... Ainda Poderão estamos no mesmo dar início. para... Já tenho alguns escritos, mas posso... É assim, como eu ainda tenho outras com prioridade para publicar, não queria estar muito a falar nos outros, mas sim, possivelmente haja mesmo alguns que até poderiam eventualmente servir para serem lidos numa escola. Muito bem. E não são só histórias, são mesmo de caráter de aprendizagem para a escola.
Muito bem, Elizabeth, muito obrigada por esta Eu que conversa agradeço. super inspiradora. Espero que continue a escrever para as nossas crianças Isso e que não para. continue sempre a passar esses valores que fazem bem também sentir, não é? E agora estão muito em falta. É verdade. Muito Temos obrigada. que começar por algum lado para começar a mudar um bocadinho a mentalidade. A mentalidade, muito bem. E Eu- começa-se de pequenino, não é? Muito obrigada, Eu Elizabeth. que agradeço. Obrigada. Obrigada. E assim termina.